Paz seja convosco, amém? Amém. Estamos tratando sobre o tema de ansiedade com aqueles que podem nos ajudar. Nós podemos buscar aqueles que nos abençoam e que podem nos ajudar dentro do caminho. Falamos primeiramente dos anjos. Os segundos são os irmãos cristãos a seu serviço, ao serviço do Senhor. Uma das melhores formas de podermos ajudar... Não, aí não, filho. Senão ele vai puxar o microfone, é capaz de quebrar. Depois você volta, beleza? Deixa ele. Uma das melhores formas de sermos ajudados em nossa luta contra a ansiedade, que é o tema principal da nosso diálogo, é o serviço aos outros com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma diligência que os anjos nos ajudam. Sempre a proposta das Escrituras Sagradas são que, da mesma maneira que foi feito conosco, na forma abençoada, não na forma pecaminosa. Da pecaminosa você já sabe muito bem, não precisa nem te ensinar, tá? Mas dentro da forma abençoada, você repetir aquilo que foi feito com você, com o próximo. Parece impossível nós agirmos como os anjos, mas não é. O mesmo Deus que proveu os anjos para nos servir, também nos dá condições para servir aos outros. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios? 12, versos 4, 5 e 6. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4, 5 e 6. Quem é aí? Carlos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tá, então a igreja de Corinto, que é o grande exemplo no sentido da diversidade dos dons, não necessariamente na utilização dos mesmos, ele mostra que o Senhor ele nos dá dons, capacitações, tanto naturais como sobrenaturais, para que nós possamos agir em prol do reino de Deus, em prol de abençoar pessoas, a fim de que a igreja cresça. Por isso que a gente sempre traz a condição e a instrução de que você tem que colocar os seus dons em prática. Usando nossos dons, primeiramente nós temos milagres e curas, e isso é uma ação muito mais sobrenatural do que natural. O pastor John MacArthur, que faleceu esses dias, que é o autor desse livro do que nós estamos estudando, ele é um pastor, ou era um pastor cessacionista. O que significa um pastor ou uma pessoa cessacionista? Que não acredita na manifestação dos dons sobrenaturais após a morte dos apóstolos. É a crença dele, não é minha. Eu acredito em milagres e curas, em coisas sobrenaturais. Continuo acreditando da mesma maneira, entendendo que a ação sobrenatural do Senhor, ela é sobrenatural e não é natural, ou seja, não acontece sempre e com frequência. Profecia, Romanos 12, 6. Vai lá, Wally, já que você declarou Romanos 12, 2, Romanos 12, 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tá errado. Tá errado, filho. Viajou forte, hein? Romanos, por exemplo. Ingrid, por favor. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé. Profecia, já falei isso uma vez, vamos falar rapidamente. Profecia é um dos 5 dons da igreja apostólicos, da igreja e que se inicia
Profecia no Antigo Testamento, ela é tanto preditiva, fala de futuro, como é predicativa e fala de passado. A grande maioria das profecias do Antigo Testamento, elas são predicativas, ou seja, fazem referência aos textos em especial de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, onde ali era determinada a lei, e aí os profetas eles estão falando, vocês têm que viver segundo a lei. E havia também a preditiva, quando se fala de futuro, Daniel, textos de Daniel e outros profetas, Isaías, que fala de Jesus Cristo. Então, existem as profecias preditivas e predicativas, mas sempre as predicativas elas são em maior monta. Novo Testamento, as preditivas elas reduzem muito. Elas são basicamente separadas em Apocalipse, em alguns poucos textos do Novo Testamento, e ela continua sendo muito mais predicativa do que preditiva. Tempos contemporâneos após do início da igreja primitiva, basicamente predicativa. Se você fosse pôr uma proporção 99% predicativa. A preditiva ela ainda existe, mas não no sentido de novas palavras da palavra de Deus. Então eu posso ter uma função profética, preditiva, a respeito da vida da Aisla, mas é uma coisa pontual, não é em relação à igreja, não é uma coisa que você vai falar assim, poxa, é uma coisa que tem que ser inserida novamente na palavra. Tudo bem com profecia? Então não entra nessa vibe aí da galera aí de começar a ver coisa e falar não, porque a predicativa é a que manda. Então, primeira coisa, profecia, segundo o texto de profecia, 1 Coríntios 14, 3. O Alice. 1 Coríntios, não é João, tá? Sim. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tá, então ele vem trazendo a condição da profecia dentro do Novo Testamento, aí no livro de Coríntios, falando que a função da profecia é edificar, exortar e consolar. E aí ele vem falando exatamente da condição que existe sim o dom da profecia, que é uma capacidade de proclamar a verdade de Deus a outros, conforme o Alice já leu, para edificação, exortação e encorajamento. Essas são as funções da profecia. Segundo delas, ensino, ministério de ensino, Romanos 12, 7. Quando nós pensamos no ministério de ensino, também é um ministério que está na base da igreja apostólica, dos 5 ministérios, que é o ministério de ensino. Entendendo sempre que todo pastor, ele tem o dom de ensino. Não existe pastor que não tem ensino, mas tem pessoas que ensinam, mas não são pastores. Essa capacidade de você falar e as pessoas entenderem, tá? Romanos 12, 7. Ser ministério, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmera-se no fazer. Por que tem que se esmerar no fazer? Porque tem que ler, tem que estudar, tem que buscar. Você quer ser uma pessoa que ensina, você tem que ler. Senão você vai apresentar apenas aquilo que está no seu coração. Tá? Por isso que a necessidade, basicamente, o ensino da palavra e livros que sejam, em especial, ligados ao seu dom. Então, cada um de vocês tem um dom. Então, você tem que identificar, o que é que Deus quer para mim? Se Deus quer para você o ministério de evangelismo, você tem que começar a estudar a respeito do ministério de evangelismo, de outras épocas, do que aconteceu, até para você poder utilizar algumas técnicas que o Senhor mesmo concedeu. Ensino é a capacidade de ensinar as verdades da palavra de Deus. Dom da fé, 1 Coríntios 12, 9. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, é a certeza das coisas que se sabem. Fé, tá? 1 Coríntios 12, 9. No outro, do mesmo Espírito, a fé, e a outro, do mesmo Espírito, dons de cura. Colocando na condição prática, o que o Nicolas falou? É o firme fundamento Das coisas que não se vêem, mas que você já leu. Ou seja, fé é você ler as Escrituras Sagradas e acreditar em que o que está aqui é verdade, independente da luta e dificuldade que está passando. Então, quando a gente... Oi? O fruto da leitura da palavra. Tá? Deve ser o fruto da leitura da palavra.
Porque se você colocar a sua confiança em qualquer outra coisa, não é fé, segundo o princípio de dom de Deus. Capacidade de confiar em Deus sem dúvida, ou inquietação a despeito das circunstâncias. Aqueles que são especialmente inclinados a sentir ansiedade devem procurar pessoas que têm aplicado esse dom e seguir o seu exemplo. Pois é por isso que a gente precisa se ligar com as pessoas. Se você é uma pessoa que consegue lidar com as dificuldades do dia a dia com uma segurança em Deus, você tem que começar a falar para as pessoas disso, para que as pessoas elas acreditem. Porque como é que elas vão crer se não há quem? Pregue. Pregar não é você estabelecer um sermão, é você simplesmente naquele momento você fazer um aconselhamento informal com a pessoa e mostrar para ela o caminho que ela tem que seguir. Falar assim, você pode seguir esse caminho porque eu já passei por ele. E porque eu já passei, eu sei que esse é um caminho correto, que é o grande dilema e drama do quem? Dos pais. Os pais falam para os filhos e os filhos falam, não, eu sei o melhor caminho. E isso já foi verdade na minha vida, na vida da minha mãe, do meu pai, na vida dos meus avós, na verdade na vida da Luísa. Ela acha que ela sabe o melhor caminho e ela vai querer seguir o caminho dela, como eu também quis seguir o meu caminho. E não quer dizer que está errado, mas a gente tem que olhar a experiência das pessoas que nos antecedem para que nós possamos tomar decisões cada vez mais corretas, em especial em relação à fé. Sabedoria, 1 Coríntios 12, 8. 12, 8. Felipe. 12, versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Sabedoria, capacidade de aplicar a verdade espiritual na sua vida. Uma coisa é você ter fé na confiança naquilo. E outra coisa é a sabedoria para você utilizar aquilo de forma correta. Então nós muitas vezes vemos as pessoas aplicando a palavra de Deus de uma forma errada. Ou da forma que eles querem. Da forma que a igreja convém à igreja. Então eu pego a palavra de Deus e distorço ela. Ou seja, eu estou aplicando a palavra sem sabedoria. Crentes dotados de sabedoria são também bons modelos para os ansiosos. Por quê? A pessoa ela vai ser consultada com frequência o caminho que ela deve seguir, entendendo que a pessoa que tem a sabedoria ela tem que ensinar os outros também a construir a sua própria sabedoria. Porque senão a pessoa ela vai ficar com o quê? Frequentemente presa naquela pessoa. Conhecimento. Novamente, Felipe, 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Conhecimento. Então a gente tem a fé, que é você saber que aquilo é verdade. Sabedoria, como você aplicar aquilo. Conhecimento, a capacidade não só de aplicar, mas entender o que está acontecendo. Em que você olha para uma situação determinada, em que você pode agir pela fé, mas sem saber o que está acontecendo. É tipo, se lança, vai, entra, faz. Abraão, pai da fé. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não tinha conhecimento. Mas ele tinha o quê? Fé. E ele tinha o quê? Sabedoria. Sabedoria de o quê? Seguir a instrução daquele Deus. Nem sempre pessoas recebem, têm o conhecimento. Mas esse conhecimento ele pode ser adquirido pelo Senhor como um dom. E isso é extremamente interessante. Porque quando você conhece a coisa, você entende o que está acontecendo, você pode mostrar claramente para as pessoas o que está acontecendo. É muito legal isso. Hã? Jesus tinha sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Então, de uma maneira muito simplista. Lá embaixo, a Aisla perguntou para mim assim, mas o julgamento dos anjos? E aí ela está pensando, pera um pouquinho, será que esse julgamento vai absolver o capeta? Em alta monta é isso. E aí o que eu fiz? Por causa do conhecimento, eu fui lá e falei para você, não são, é um julgamento no sentido de determinar, a pena é essa. Você vai acontecer dessa forma. É uma forma de expor a pessoa ou ser a situação do que ela fez e as consequências dela agora com uma ação judicial em relação àquilo. Paulo, se fosse possível até a gente evangelizar até o inferno, eu falei, meu Deus. Falta do quê? De tudo, né? De começar de Jesus Cristo, né? Discernimento. 1 Coríntios 12, 10. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Já leu, Moisés? Já. Lulin. Nicolas. Nicolas.
Coríntios 12:10. 1 Coríntios 12:10. há outro operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretar. Como esse pastor ele é cessacionista, ele não fala sobre variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. Então vamos nos ater apenas à condição do discernimento. No caso aqui, discernimento de espíritos, mas não só de espíritos, mas da situação. É questão de você, diante de uma coisa, de uma decisão a ser tomada, você sabe que aquilo, você já tem um entendimento, um discernimento que aquilo não é correto. Então há coisas que, por exemplo, não haveria necessidade de ter uma lei. É errado você violentar um bebê? Precisa de lei para isso? Mas as pessoas elas precisam de uma lei, porque elas não têm o quê? Discernimento. Lá na Israel, a Torá, ou o Antigo Testamento, é a Bíblia, porque eles entendem que tem coisas que não precisam ser faladas. O Novo Testamento ele não fala muito assim, tão grosseiramente, tão bravamente sobre homossexualismo. Mas é claro, pois já houve todo um discernimento, um ensino no Antigo Testamento, criticando e falando das coisas que eram erradas ali. Então não há necessidade de você voltar lá. Discernimento, capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o errado, para discernir o que é de Deus e o que é satânico, no caso dos espíritos. Essa palavra de quem está falando, ela procede de Deus ou não? Então ouça as pregações e fica de olho. Então, John MacArthur, referência dentro do mundo cristão evangélico dos nossos tempos, dos anos 2000. Para mim, ele não tinha discernimento em relação à parte espiritual, mas era o discernimento que ele tinha. Próximo, misericórdia, Romanos 12:8. Não fecha a Bíblia nesse caminho, né? Que vai ficar entre Romanos e Coríntios, tá? Romanos capítulo 12, verso 8. Ou o que exorta, façam com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com injustiça, e exerce misericórdia com alegria. Tá, então ele vem falando sobre aquele que exorta, e ele vai falar mais para frente, a gente vai ler 3 vezes esse versículo. Faça com diligência, com dedicação, o que contribui com liberalidade. Contribuição é algo que tem o seu arbítrio, e você vir trazer. E o que preside, o que exerce misericórdia com alegria. Misericórdia o que é? Não aplicar o que você merece de acordo com as consequências daquilo que você falou, tá? Então quando você olha para o teu cônjuge, para o teu filho, para o teu sócio, para as pessoas que estão à sua volta, que pisaram na bola com você, o que você não tem que fazer? Pagar olho por olho, dente com dente. O que você tem que fazer? Agir de misericórdia. Então, você diante de uma situação em que você vê que a pessoa está agindo de uma forma irracional, o que você não tem que fazer? Ser irracional como ela. Porque a palavra branda tem que aplicar, né? Saber, sabe, né? É pior ainda, né? É pior ainda, né? Exortação, Romanos 12:8 novamente. Pode continuar, eu falei de novamente, por favor. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ponto, até aí. Ou que exorta, faça-o com dedicação. Exortação tem a ver com você ajudar a pessoa a ser corrigida. Com o quê? Misericórdia. Então eu chamo a atenção do meu próximo, no secreto, no particular, porque o meu objetivo é fazer com que ele se corrija, não é expor ele para ninguém. Então toda exortação tem que ser uma exortação feita onde? No secreto. Eu exorto no secreto, porque meu objetivo é encorajar, consolar, confortar os outros com a verdade bíblica e o amor cristão. Os que são inclinados à ansiedade precisam ter humildade suficiente para ouvir e valorizar o que as pessoas que possuem esse dom têm a dizer. Por quê? Pessoas que têm problema de ansiedade, eles não querem ser o quê? Corrigidos. Não querem ser exortados, porque eles acham que vão conseguir vencer as lutas e dificuldades com as suas próprias forças. Romanos 12:8, mais uma vez, doação, liberalidade, vai lá. Ou o que exorta, faça com dedicação,
o que contribui com liberalidade. O que contribui com liberalidade, a capacidade de prover para a obra do Senhor e para outros, não apenas para a obra, que tem dificuldade de suprir suas próprias necessidades materiais. Isso deriva de um propósito de confiar suas posses materiais ao Senhor. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é do Senhor. Por isso que semana após semana após semana eu falo: traga algum alimento da tua casa e coloque lá na caixinha. Semana passada trouxeram, semana já não trouxeram, provavelmente, porque como as pessoas que você não trouxe alimento vão ficar sem o que comer, você também vai jejuar a semana inteira. Você ficar em forma, fitness, aí você coloca lá, tá pago, tá? Doação tem a ver com dízimos, tem a ver com ofertas, tem a ver com as ofertas, que elas são tanto ofertas na casa do Senhor, tem a ver com o tempo, tem a ver com todas as coisas em que você derrama no altar do Senhor como uma oferta. Administração, Romanos 12:8, mais uma vez, Rô. Ou que exorta, faça alguma dedicação, contribui com liberalidade, preside com diligência. Preside com diligência. Eu tenho que saber administrar as coisas que estão nas minhas mãos. Eu tenho que olhar para o futuro, mas eu não posso deixar de viver o presente. Pessoas que olham apenas para o futuro, elas vão morrer e vão deixar um tremendo patrimônio para ser queimado pelos filhos e eles não vão viver uma vida miserável a vida inteira. Também não é para você sentar o porrete o tempo inteiro. Qualquer real que cai na sua conta, eu tenho que gastar, eu tenho que comer. Não, tem que ter, isso chama-se presidir, administrar. Com diligência, com sabedoria, com misericórdia, com entendimento. E aí, esse presidir tem que entender que nós temos um recurso lá na conta da igreja. Esse recurso é para as despesas da igreja. Apareceu uma emergência dentro do lar, da igreja. E aí precisa daquele valor, eu tenho que saber presidir aquilo. E eu tenho que abençoar aquela vida. Ah, mas vai faltar para o aluguel. Meu, que se lasca o aluguel, entendeu? Vai ajudar aquela pessoa que precisa. Mas tem que ter diligência. Teve uma pessoa que uma vez congregou conosco. Eu vou tentar não dar o recado, não dar o endereço, né, Rô? Mas aí a pessoa chegou e falou assim: ó, tô precisando de tal coisa assim, desse recurso. E era para fazer uma casinha para proteger os cachorros. E eu falei: eu não vou dar. Acho que o Felipe estava nessa época, eu consultei o Felipe, estava o pastor Sebastião, o presbítero Sebastião, e eu falei assim: eu não acho que tem que dar esse dinheiro, não. Acho que eram uns 3 mil reais, alguma coisa assim. E eu falei: não. E a pessoa ficou irada. Pô, mas eu tô vendo que eu tenho dinheiro aí, você não pode abençoar? Não, não posso. É diligência, é sabedoria. A administração. 1 Coríntios 12:28, ainda em administração. Rayane? 12:28, né? Sim. Aonde se estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curas. Dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Em especial a parte do governo. Dom de ajuda, Romanos 12:7. Vamos lá aproveitar Coríntios, vai? 1 Coríntios 12:28. Novamente, Rayane. Aonde estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, todos esses ministérios que ela leu, ela tem a ver com o próximo. Eu não vou usar o meu dom para me curar. Eu não vou usar o dom para me socorrer. Eu não vou usar o dom em relação a mim, para eu profetizar a respeito da minha vida. Romanos 12:7. Não deixai vir a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando ao fim proveitoso. 12:7. Romanos 12:7. É que Se ministério. 12:7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece no fazer. A capacidade de servir atrás das cortinas, sem que ninguém veja. Então, muitas pessoas trabalham e fazem o ministério sem que as pessoas vejam.
e não recebem necessariamente o louvor dos homens. Porque é muito fácil eu, como pastor, pô, pastor, legal a palavra, ou louvor, ô Felipe, legal, tal. Mas a pessoa que está lá orando no secreto, que não está fazendo nada, e está ali quietinha, entendeu? Existem pessoas dentro desse meio. Todos os dons espirituais, eles têm um objetivo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. 14, 26. Dou-lhe uma. Irmãos, quando nós reunimos, um tem salmo, outro doutrina, esse trata da relação, aquele, outra, e ainda outro, Interpretação. Interpretação, aquele, outro, e ainda outro, interpretação. Seja tudo. Seja tudo feito para edificação. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro a língua e ainda outro interpretação. Independente do dom, seja tudo feito para a edificação. Edificação do quê? Da igreja. Crescimento da igreja. Meus dons não são para o meu benefício. Os seus dons também não são para o seu benefício. Devemos edificar uns aos outros. Efésios, capítulo 4, verso 13. Efésios 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, temos que aplicar os nossos dons na vida das pessoas e na edificação da igreja até que cheguemos à unidade, cheguemos ao pleno conhecimento. Quanto que vai acontecer isso, Gabriel? Apenas. Ou seja, daqui até o fim. Tem tempo para pausa, tem tempo para descanso. Não, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, você querendo ou não, você tem que ajudar as pessoas a crescer. A comunhão, esse tempo estando aqui juntos, a comunhão é um intercâmbio mútuo cuidado, de mútuo cuidado e interesse por meio da ação dos nossos dons espirituais. Nós aprendemos dentro da igreja como nós temos que agir fora da igreja. Você não está aqui para ministrar apenas aqui, mas tem que levar esses ensinamentos para fora. Algumas das formas pelas quais essa troca de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de dons se manifesta é quando nós, Tiago 5,16. Pedro, João. Confessai, pois, os nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. Então, desculpa, continua. Pode continuar. Muito pode, por sua eficácia e sua poderosa. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, ele vem falando sobre alguém querer confessar o pecado, mas a gente tem que confessar uns aos outros. Se eu não estou aberto a ouvir o que a pessoa tem para falar, ela não confessa. Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. A condição da oração em prol daqueles que sofrem e padecem. Uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você muda o coração de Deus? Não. Novamente, o conceito da vontade permissiva. Muito tem eficácia a minha súplica.
em relação ao sofrimento de Beltrano, Ciclano, de quem quer que seja. Edificação uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Ô, filhos! Ô! 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Vânia? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolo e edificação, no sentido de você se consolar, você fazer com que a pessoa cresça, você aprende com ela e ela aprende com você. Romanos 14, 9. Foi preciosamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. E estando inclusive disposto a morrer em prol do próximo. Levando as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga, a dificuldade, o peso, mas como que você vai levar a carga se você não tem nem comunhão com a pessoa? Um caso pontual, nós temos a situação do Felipe e a Rayane que estão indo diariamente lá, mas antigamente, no momento anterior, a Rayane estava lá no hospital e o Felipe tinha que ir voltar, demonstração dessa forma. Como que eu levo a carga? Posso ficar com a Helena e com a Heloísa? Posso passar uma noite com a Rayane para que o Felipe possa dormir? Posso abastecer seu carro para você ficar? Que seja, entendeu? Ele está lá trabalhando. Se ele não está trabalhando, ele usou um exemplo bem interessante. Eu estava falando com ele. Ele passou uma semana sem trabalhar. Ele tem como trabalhar 14 dias na outra semana para compensar a anterior? Não. O que você pode fazer? Pô, gasolina no carro dele. Qual o problema? Qual o problema? Então isso chama-se levar a cargas uns dos outros. Você olhar para alguém além do seu umbigo. Você olha para a dificuldade da pessoa e você tenta de alguma maneira fazer com que aquela dificuldade ela possa passar um pouco para você. Talvez você perca um pouco do seu sono, você perca um pouco do seu recurso financeiro, talvez você perca um pouco do seu lazer, mas você está exercendo o quê? Essa edificação, essa condição de você carregar a carga uns dos outros. E aí uma coisa simples, Tiago 5,16, que você não vai precisar sair da sua casa, necessariamente. Você não vai precisar despender recurso financeiro. Você não vai precisar gastar muito tempo. Pastor, que bênção é essa que eu possa fazer pelo meu irmão sem gastar nada? Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E orai uns pelos outros. Para seres curados. Muito pode, por sua eficácia e a súplica do justo. Então nós temos que orar. Nós temos a nossa oração de quarta-feira, mas você também tem qualquer horário do seu dia. Você não tem que vir à igreja como o povo de Israel no Antigo Testamento tinha que ir lá para o templo para orar. Se você orasse fora do templo e fossem pegar você orando, eles matavam você, jogavam pedra em você. Você pode falar, poxa, eu quero orar para que haja isso, para que haja aquilo, para que haja resolução disso. Eu posso orar. E isso tem força e tem peso dentro do mundo espiritual. Oração. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Tem a ver muito com levar as cargas uns para os outros, ser benigno, benevolente. Poxa, eu estou vendo tanto sofrimento que aquela pessoa está passando, mas eu não faço absolutamente nada. Quando você põe em prática
você está sendo benigno ou benevolente. O Senhor espera que você, que está num tempo de tranquilidade, você seja benigno em relação ao próximo que não está passando por aquilo. Efésios 5:21. Se é que, de fato... Não. Não. Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu me sujeito a alguém no temor do Senhor. Na sequência ele vem falando sobre o conceito da mulher, mas também tem o conceito do marido, que é submisso ao Senhor. Sempre nós temos que ser submissos à Escritura Sagrada, essa condição de você se sujeitar àquilo que está sendo falado por uma pessoa que não é você. É entendimento de você não apresentar o orgulho, em que você entender que a pessoa ela também pode ter alguma coisa a contribuir em relação a qualquer situação. Cadê? 1 Coríntios 4:9. 1 Pedro 4:9, perdão. 1 Pedro, capítulo 4, verso 9. Hospitaleiro, você receber pessoas na sua casa, ou dentro do seu trabalho, ou qualquer coisa que seja. Essa questão da hospitalidade, em outro texto, fala que em algumas situações você pode ter hospedado inclusive anjos. É claro que você não vai colocar qualquer pessoa dentro da sua casa, não é isso. Então, o Nicolas e a Aisla exerceram o quê? A hospitalidade em relação a André, Vânia e Gabriel, nesse período em que eles estavam precisando de uma morada nova. Hospitalidade. Dizer que a inserção de 3 pessoas novas dentro de um contexto de um lar não tem diferença é mentira. É mentira. Por mais que haja amor, por mais que haja tudo, é diferente. Então eles exerceram o quê? Hospitalidade. É isso que precisamos fazer. Gálatas capítulo 5, verso 13. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Pois vós, irmãos, foste chamado a Não. liberdade. Ah, desculpa, eu tô no... Tá certo, desculpa. Não, eu estava no 3, Vai lá. Tá, mas começa? Gálatas 5,13. Por quê? Vai lá, tá certinho. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não usais da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, sendo uns outros pelo amor. Então ele vem falando que tem 2 possibilidades. Eu querer que tudo seja feito em meu benefício, para a minha satisfação, ou em prol do outro. E ele está falando exatamente isso. Quando eu decido servir, eu deixo de me servir. Se eu estou lá e vou servir alguém ao pastelzinho com o Alice, então quando o Alice trouxe o pastelzinho e ofereceu, ele serviu a Rosângela em especial, que ela gosta de exprimir. É uma forma de você fazer o quê? Servir ao próximo. É uma forma, tá? 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Você tem que servir ao Senhor apenas naquilo que o Senhor comissiona você a fazer. Por isso que você precisa descobrir o que é. E não dá para você colocar a cabeça no buraco e falar assim, Deus não me deu ainda o que eu tenho que fazer, então não vou fazer nada. Não, você tem que fazer. E ele fala, serve conforme o dom que você recebeu. Apenas isso. Apenas isso. Vamos parar por aqui. Ainda tem muitas manifestações de dons aqui, que a gente vai tratar, se Deus assim o permitir, na semana que vem. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor e Teu cuidado.
Queremos, Pai, louvar o Seu nome porque o Senhor tem nos concedido dons para que nós possamos servir ao nosso próximo com diligência. Também, Pai, agradecemos porque temos os anjos a ministrarem sobre as nossas vidas, nos guiando através do Seu santo e bendito desígnio. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.